Já! Hoje, ciência espiritualista. Como para informar vocês todos que nós estamos já começando a produzir uma comédia aí falando sobre o Marcão Furão, viu, Marcão Furão? Você está na... Seu Guilherme também vai estar na comédia. Tem mais gente aí na comédia, cara. Tem mais gente na comédia. Vai gostar. Bom, vamos começar pelo costume. Quem vai começar? Porque a voz está horrível. Quem? Minha voz não está tão feia, eu falei, caraca. Não, tá tudo bem. Ministro, essa aqui é muito interessante, né? Quando fala desse indiano, o Amit? que ele consegue assim falar com o celular, com a mente, né? Achei muito interessante isso aqui. Ele falando assim com uma pessoa, falando assim, nós comunicamos sem usar celular nenhum. A gente se comunica só com a mente. Avanço para ele é progredindo a consciência, investindo na sua espiritualidade. Um ser que começa a ver espíritos interagir com outras dimensões. Sabe qual é a questão? Avançadíssimos. A questão é assim, a nossa sociedade, ela sendo materialista, ela, a princípio seria assim, não, ela vai primar pela ciência materialista, mas nas consequências da ciência materialista, ou seja, na tecnologia. Hoje, se você observar, as pessoas estão muito presas na tecnologia. Uma das coisas urgentes que se vê logo é celular, as pessoas estão toda hora ligadas. Então, hoje a tecnologia que está... Eu estou trazendo assim, um problema sério para o ser humano, porque o que eu vejo, tem pessoas que ficam assim igual um doido. O dia todo, a noite toda, o dia todo. Eu vejo. Não sabe nada na vida, não aprecia as coisas da natureza, não vê ninguém ao seu redor. Onde que eu faço Ele fica assim, ó, o tempo todo. Onde que eu vou para a academia, eu fico vendo, é incrível. Isso, não é só os alunos, não, os professores também. Não é que eu tô... Eles estão lá, eles estão assim, tá cuidando do cara e tá, ao mesmo tempo está lá, é assim, o tempo todo. Isso positivamente, né? Hoje... Eu acho que hoje as pessoas querem ter bens, e os bens são produzidos pela tecnologia, materialista, né? Material, né? E aí se aprisionam, né? Como ele falou aí no texto, você vê que é um androide, né? Mas as pessoas são... Acaba chegando um ponto, vira escravo da Fátima, tá eu vi. exatamente isso, viu? Vi. E aí o menino utilizando, aí a mãe ficou preocupada que ele fosse ficar assim, e na verdade não, ele vira androide que O cerne mesmo, você vai ver, essa contraposição que está feita no início, a gente está mostrando o seguinte, que em vez da pessoa se desenvolver, porque quando morrer, ele não vai ficar com bens, não vai ficar com nada disso. Então, a ideia é você despertar cada vez mais a sua consciência e desenvolvê-la cada vez mais, porque, no fundo, quem é que vai partir, né? Você vê que no início alguém estava falando em algumas coisas, projeção astral, não sei o quê. Você repara só o seguinte, você tem um corpo. Esse cara redondo, porque esse redondo acaba ficando uma coisa assim. Como é que eu vou fazer? Acaba ficando uma coisa assim, né? Tá certo? Mas no fundo, tudo é redondo, né? Os astros, os corpos, são tudo redondo. Então, quer dizer, isso aqui é um redondo. Tá ali. Mas quando você olha assim, você somente está vendo ossos, músculos e tal, é isso que você está vendo? Se você estiver vendo isso, você está vendo o corpo material, né? Mas, acoplado com ele, existe um corpo espiritual, né? Acoplado com ele. Então, o problema é que você vê assim, quando morre, você vai separar essas duas coisas. Esse corpo material, fogo, água e terra, o que vai acontecer? O fogo parte, a água evapora e as coisas, tudo que é matéria, vai acabar virando pó. Não é isso? Só serve quando está aqui, eu acho.
Então o problema é essa separação. Ele tem uma ligação entre eles. Se botasse ao lado ficaria mais fácil de ver. Essa ligação é exatamente, vamos entrar na dele, que eu acho que fica melhor, exatamente o cordão de prata. Tá certo? Entrando na dele. O cordão de prata seria então a ligação dos dois corpos, né? Corpo material. Quando que acontece o seguinte, quando você vem com o corpo espiritual, vai saindo desse corpo material, né? Ou seja, vai entrando no N igual a 2, isso aqui está no N igual a 1. Quando você vai entrando no N igual a 2, o que vai acontecendo? Esse corpo espiritual, às vezes, ganha o nome de corpo astral. Porque no fundo mesmo, eu fico na dificuldade assim, ele já coloca. Depende com quem você está conversando, se é teosofista, se é espírita, se é quem. Cada um dá um nome, entendeu? Com a nossa linguagem daquele curso de evolução, né? Aí você via vários corpos, aí você separava tudo. Você tinha um corpo, né, o corpo físico, o corpo astral, que seria o dos desejos, das emoções. Depois você teria o corpo mental, depois o corpo intuicional. Você tinha uma... Aí os teosofistas trabalham com mais detalhes, esses outros não. Então por isso que eu fiquei assim na dúvida, vamos entrar por ele mesmo, né? Então o problema é que quando você dorme, por exemplo, isso aqui se descola. Isso é o que eu mais sinto, cara. Porra. Não é sono, não é sono. Quando eu estou... Você sonha... Eu sair fora, né? Sair do corpo. Quando eu saio, rapaz, esse negócio dos saltos quânticos, você vai ter que vir, porque às vezes você está longe, está não sei o quê. Cara, eu fico apavorado, dá a impressão que eu vou morrer. Você fica... Eu não sei se você está caindo, você está vindo. Entendeu? Você fica com... às vezes nem é dormindo não. Às vezes eu estou, por exemplo, cochilando. Estou vendo um programa qualquer, está me dando sono. Aí daqui a pouco eu fico batendo na cabeça. Eu bato na cabeça para procurar o negócio fazer... Não sei se acontece com vocês. Entra, aí ele fala que tem gente que sente palpitação, esse negócio. Eu não sinto bem isso não. Eu sinto que parece que vai se romper. Você pode dizer que está viajando, está fazendo a projeção, ou você está sonhando? Qual é a diferença? O problema é o seguinte, aí quando se estuda mesmo para valer, quer dizer, não estou me referindo a gente estudar aqui não, as pessoas que estudam começam a botar o nome que ele botou até ele, chamou projeção astral consciente. Entendeu? Tem muita projeção astral que não é consciente. Você sair fora do corpo, você sai. Mas, inclusive, um treinamento de algumas pessoas são o seguinte, primeira coisa, a gente quando sai dessa forma, a gente sai sem saber como, a gente não domina nada. Essas pessoas não, estudam para sair fora. E quando sai, eles começam a querer sair e não perder a consciência. É um esforço desgraçado, quer dizer, então, aí sim você atinge níveis altíssimos. Como você vai saber se você está sonhando ou se está dentro do sonho? Bom, o sono realmente é um relaxamento, não faz parte de nenhuma técnica, né? Você adormece, aí se for botar nesses termos, você adormece porque o nosso corpo espiritual não aguenta entrar nesse escafandro que chamou ele. Você entrar nessa coisa que é muito pesada, você não aguenta, você precisa por isso que você precisa de dormir. A gente não sabe por que precisa dormir por causa disso, né? Não é porque o cansaço do corpo físico. Não, é o contrário. O cansaço não. Então quer dizer que a gente dorme porque dorme, né? Isso não é uma projeção astral consciente, não é consciente. Você não faz. A gente tem que estar o tempo todo que nem seriado, sempre meditando, para baixar a frequência. Mas isso é muito treinamento, né? E tem uma coisa também, que não depende muito... No fundo, você lendo aí, você vai ver. Isso não depende só de técnica. Não. Porque senão você se limita a coisa, achar que você fazendo as meditações que você fizer... Não é nada disso. Porque lembra dos Jáulios aí falando? Não adianta, porque o salto quântico, se você precisar de 10 Jáulios, não adianta você ter 9,5. Você pode ter 1 ou 9,5, você não vai saltar. Não é? Agora, o cara que é clarividente, o clariaudiente, o que for, ele percebe que o mestre dele percebe, esse camarada com mais pouco ele vai. Entendeu?
O cara percebe e começa a dar o feedback para o camarada entender que, olha, você está quase no limiar de você se saltar. Porque o desespero das pessoas é não ter a consciência. Você viu aquele programa do Faustão, Medida Certa? Um cara queria desistir. Por quê? Ele não tem a consciência de que ele podia saltar. O Atalaia, né? O Atalaia deu um bizu para ele. Disse, olha, duas... Atala, né? Ele deu 2 bizus para ele. Primeiro disse assim, olha, você está servindo de exemplo para os outros. Aí o cara... Segunda coisa, aquela gordura que tem interna, você está só medindo só a questão do... Você tá com a tua saúde, você está melhorando a tua saúde. Porque você está queimando a interna. Aí o cara ficou mais... Entendeu? Mas isso aí, vamos dizer, eu estou falando para gordura, eu estou falando, o cara olhar assim e dizer, puxa vida, você está quase saltando, cara, não se desespera. Né? Então é preciso ter alguém que dê o parâmetro para ele. Os gurus bem, os bons gurus é capaz de ver, né? Então, aí está falando na questão que tem o amor, né? A pessoa se aprimorar para esse lado, ele consegue saltar, não é só técnica de relaxamento, de meditação, não é isso, pô. Né? Se você... Tanto é que eu falava com meu filho, eu falava nessa linguagem para ele, olha, eu não estou interessado em ficar muito, em querendo ir para a projeção astral. Eu estava falando para ele o seguinte, se eu fizer muita coisa boa, eu vou acabar indo, cara. Entendeu? Então não vou ter preocupação de querer me esforçar nessa direção, né? Porque é você desprezar a prática de virtude. Eu acho que não vale a pena. Você fica muito egoísta, é o contrário, né? Você fica pensando muito em você, querer conseguir coisas, querer chegar. Eu não quero saber de nada. Se eu tiver merecimento, está tudo bom. Tá, mas aí qual é a diferença do sonho para a projeção? Como que a gente vai saber se está sonhando ou se está se projetando? A gente mesmo? É. Não, a primeira coisa é que a gente, se a gente não trouxer nada, não souber nada, você tem uma projeção astral. Você lembra do sonho. Ah, mas é muito bagunçado, nossa senhora, eu não aguento ninguém falando para mim de sonho, porque sonho das pessoas toda confusa, porque não guarda nada, né? Ele volta para a caixa, alguém falou da caixa, não, mas eu sinto volta para a caixa. Eu sinto isso, às vezes eu acordo acelerada. Mas vem com 2 coisas, às vezes 3, quer dizer, tá sonhando, era um homem querendo me perseguir, mas quem é esse homem? Não sabe quem é, tudo assim. Pô, escutar sonho dos outros é a maior chateação do mundo, eu não aguento. O que quer dizer isso? O que quer dizer? Ele começa a querer perguntar, ele diz, pô, não adianta, cara, se você não vê nada, você vai dizer o quê? Você foi, mas você voltou e você, como não tem condição de relaxar, porque é assim, né? Isso tudo bem. Agora, você morreu. Esse corpo espiritual, por exemplo, a alma dele que está aqui dentro, a consciência está aqui, né? Então está a alma aqui, a consciência aqui e está o corpo espiritual aqui. Quando ele morre, ele retorna lá para o Yokon. Esse é o fio de ouro. Esse é o fio de ouro. Então você vê, tem um fio de ouro, é outra coisa. A gente só está pensando nessa coisa aqui, ó. O fio de ouro que liga a alma e o Yokon. Já pensou aí que a gente precisava chegar lá. Se a gente batesse aqui, que era uma delícia, pô, né? Mas aí quanto tem que ter de capacidade, de virtudes. É muita coisa. Você aumentou lá. Chegou lá, você veio para cá com uma mensal, e depois você voltou para lá, está maior. Por causa do bem. O problema é quando a gente faz essa separação, vai entre esse corpo astral, a gente vai e volta com uma velocidade incrível, entrando dentro de novo da caixa. Entrou na caixa, você ficou limitado. Enquanto que você tem que aumentar o comprimento da... Se você aumenta o comprimento da frequência, você aumentando o comprimento da frequência, você sai da caixa. Você não pode ficar com a frequência alta. Você é programado, quando ele fala assim, você é programado por quem? Aqui está o mundo, né? O globo terrestre. Você é programado por essas entidades aqui superiores. Você programou o teu corpo, né? Para você ter um cérebro com essa limitação. Os materialistas tudo começam a pensar, como ele falou assim, se cortar meu braço, eu continuo pensando. Se eu cortar não sei o quê, se eu cortasse até o pescoço, continuasse alimentando o meu cérebro, pronto, eu estaria pensando, estaria tudo. Quer dizer, é uma ideia de que o cérebro
é que é tudo. Enquanto que aí a questão não é essa, o cérebro está aqui, é uma caixa, né? A consciência está aqui aprisionada dentro do cérebro. O que a gente tem que fazer é sair desse N igual a 1 para ir para N igual a 2, relaxar, sair fora da caixa. Agora, a gente sai tudo inconsciente, dormindo ou fazendo às vezes essas projeções. Vou fazer meditação, daqui a pouco ele está até dormindo, não está fazendo meditação nenhuma, já entrou para dormir, né? Então é preciso se tornar uma projeção consciente, aí é fogo. Eu realmente, até hoje, se eu bobear, eu não conhecer, confiar e que alguém tenha feito isso. Eu não tenho ninguém assim. Acredito que tenha pessoas que façam isso, mas eu não tenho ninguém assim. Para você ver como é difícil, né? Vocês também devem, se vocês procurarem saber, tem alguém que eu conheço que fez projeção astral consciente e você acreditar. Eu lendo isso, eu me lembrei daquele... Tem 3 pessoas que fizeram já. Eu lendo isso, eu me lembrei do... Qual é aquele que Já até 2 falecidas. do Santo Daime. Santo Daime. Ah, seu Alex Polari? Não, Santo Daime. Santo Daime. Santo Daime. Não, Santo Daime que eu... ajuda, abre portas para substância. Não, é que o chefão dele é o Alex Polari, que eu conhecia porque ele era militante da... Ele era militante e depois largou tudo. E muitas coisas hoje fala dessa coisa da consciência que fica presa, tal, na caixa material. Ele não fala caixa, ele dá outro nome. E lembrei do Santo Daime da projeção, porque eles têm um instrumento, né? O instrumento é o tal do chazinho. Ó, aí entra aquela questão toda, né? Alucinógeno até eu também. O problema é a credibilidade. Ele tem que ver a história. Ele mesmo falou que a gente chega lá e leva surra. Ele falou. Na verdade, só traz bode. Só traz bode. Ele falou que até ele falou como é que eu usei o termo que ele usou, um rapaz que dá da loja lá. Leva surra. Você leva surra do Santo Daime. Depende de como você está na caminhada. Ele falou que faz oração para sol, lua, estrela. Depende de como você for. Você leva... Eu me lembro, Alex Polari eu conheci por causa da militância comunista, né? Que ele teve no movimento ativo. E ele, uma vez, ele tinha uma namorada, a namorada dele foi lá em casa, lá em Teresópolis, viu, Natasha? Foi lá em casa. Ela falando, porque o pai dela era militar, e sabendo que ela fazia parte, tascou ela no hospício. Aí eles armaram um esquema todo, o Alex Polari, esse que é do Santo Daime, armaram o esquema todo para soltá-la, tudo armado. Só que deram os medicamentos para ela, não sabia. Cara, ela ficou dopada, pô. Aí cadê? Ela foi fogo. Ela tinha outro nome, eu nunca mais soube, porque ela tinha uma alcunha, né? Mas eu me lembro que quando o Alex saiu, Alex Polari saiu, ele foi para o Santo Daime lá, se meteu, todo mundo achou, pô, troço estranho, o cara sai de uma militância que é tudo pensamento, não sei o que, daqui a pouco vai se dedicar a uma coisa lá nessa região, né? Mas não é só pessoa ignorante, mas isso não, na verdade tem gente aí doutorada aí, tem também lá metido isso aí. Eu conheço esse rapaz e conheço que trabalha comigo, ele é sanitarista, doutor em saúde pública, e ele é só coisa de não sei, isso aí é... Entendeu? Esse Alex Polari ficou para lá. O camarada que é militante, o camarada que é sem instrução. É fogo, não sei, esse é um mundão. Mundão para se conhecer aí. Mas aí. Eu quase entendi isso aqui, mas acho que você explicar um pouco vai ficar mais fácil. Quando se tem um indivíduo em sua volta, um campo extremamente adensado, ele não tem noção de fazer parte do próprio campo. E tudo que está à sua volta faz parte da consciência. Ele não tem consciência de que o indivíduo dentro do campo também faz parte dele próprio. O problema, sabe qual é a palavra-chave para isso? É que a meta nossa, ela é muito ousada, né? Quando eu falo meta nossa, para o homem, é muito ousada. Essa palavra eu traduziria, aí você vai entender bem, é entrar em estado de união com Deus. Esse que é o... Perceber que a gente faz parte do... Se você entra em estado de união com Deus,
é uma complicação, porque você sai dele como centelha divina, né? Você faz uma manobra de ganhar consciência nesse processo e depois não é voltar inconsciente, porque aí que está o problema, não é você, aí qual seria? Não tem vantagem nenhuma, é você tendo consciência de, ganhar consciência de tudo, você vai retornar a ele, a Deus no caso. Puxa vida, eu nem sei calcular como é que é isso, deve ser um troço tão... Porque você começa a dominar uma série de coisas. Já pensou? Primeira coisa, vai vazar isso aqui, né? Mas isso aí é muito pequeno ainda, é grandioso para a gente, porque você vai ver quem você era, quem você foi, tal. Daqui a pouco você está falando mandarim, em vez de estar falando, você pode fazer um monte de coisa, você pode, né? Mas mesmo assim, ainda é muito pequeno, porque isso aqui, vamos para o nível espiritual, isso aqui está no nível espiritual, né? Está lá no nível espiritual, mas Deus está lá naquele topo. Então você, para chegar lá, é uma coisa que eu não sei como é que... Eu sei assim o drama todo, porque você vendo pelos ensinamentos, você vê o drama de Meixo Sama. Você vê, você pega... Vamos pegar assim porque ele morre em 55, quer dizer, então o drama dele, vamos dizer, uns 10 anos. É até um pouco mais apertado. 47 até talvez 55, uns 8 anos. Você sente o que é estar entrando em estado de união com Deus. Você vê, tem horas que diz assim, olha, né? Aí eu vou perguntar, como? Se eu já tivesse entrado no estado de união com Deus, eu não ia perguntar mais nada. Mas você vê que tem horas que ele está falando, eu vou perguntar, né? Então você diz, como é que pode? Tem coisa assim que eu estou me esquecendo agora, que eu estou botando no livro, né? Mas estou botando essa dramaticidade que é, né? Dele chegar para entrar em estado de união com Deus, chegar e dizer, eu não preciso mais perguntar mais nada. Aí eu não sei, mas isso aí é muito, para mim assim, é muito grandioso demais para mim entender isso, né? A gente escuta falar quando o Buda fala de despertar, né? Você desperta, você chega, mas a gente vivenciar o que deve ser entrar, não sei, isso aí eu não sei. Quando dá a explicação da 20 anos, a pessoa está dentro do centro espírita, há 20 anos ele não consegue fazer meditação, não consegue ver espírito, não tem faculdade para nada. O cara desanima. Não tem projeção astral. Não tem. Porque tudo é isso, a gente tem que se prender no salto quântico, né? E você precisa acumular, você precisa diminuir a tua energia, diminuir o número de joule. Você precisa diminuir a energia para você saltar, né? É gozado, né? É aquele negócio do Flávio daquela vez. Você aumentar o número de energia, você só está caminhando para uma possibilidade no mundo material muito forte, né? Está caminhando para o urânio, vamos falar assim, desintegração do átomo, fissão, você está caminhando por coisas fortes. O problema é você ver que o teu poder aumenta quando eu falei naquela linguagem, que você não tem poder, você não tem energia. Então, para dar o salto, né, você tem que perder energia. Então, você perdendo energia, você começa a ver mais coisas, né? O grilo aí, pessoal, que você falou do espiritismo, né? O grilo todo é esse, a pessoa ficar às vezes num centro espírita há muito tempo, cadê? Não viu o espírito, ninguém não falou com ninguém, que não sei o quê, o cara vai acabar desanimando, entendeu? Está ali, mas não está vendo nada, é claro, porque ele precisa fazer isso, ele precisa ir perdendo energia. Ele vai começar, porque nós sempre vamos funcionar com os sentidos, né? Só que esse sentido, cada um que você falar, é visão, é audição, vai ser o quê? Clareaudiência, clarividência, vai ser as coisas... É o sentido seu, material, para você deixar... Ganhar isso aqui, percepção extrasensorial. Né? Isso para a linguagem de quem? Dos paras normais, né?
Em outra linguagem, outra seria a percepção, extra seria a projeção astral, ou viagem astral. É um monte, você pode substituir isso tudo. Se tiver tudo teu, vai. Mas eu acho que existe um paradoxo, você tem que ter uma conexão muito forte com a realidade, senão você cai na insanidade também, porque viajar, viajar tem muita gente fazendo aí, né? Dizer que viajou e daí, o que está fazendo de por isso humanidade? Por isso é o perigo que você falou. É mais sem viajar. Então, exemplo. Tem um paradoxo, acho que o negócio não é só. Por isso que você falou da viagem do Daime. Tem gente que vai viajar com tóxico, pira. Vai. O Papa aí, o anterior, virou aí. De repente ele achou que estava na porta de assumir essa falta Dá um exemplo aqui de energia, né? Essa coisa, diminuir a energia, não é perder, não é você ficar cansado. Né? Não é espiritual, né? É espiritual, mudar a vibração, mudar a vibração. Energia no sentido que a energia está ligada à vibração. São três. A energia, no caso, é a frequência material. Né? O teu sentido material, para você perceber o que está visível para você. Se você tiver com a frequência toda lá... Você vai no Rio, como é aquele negócio, aquele rock pauleira, aquelas coisas, Rock Rio. Pro Rock Rio, possivelmente você não vai ver nada, né? Energia também tem, porque as pessoas lá estão com muita energia e daí, isso você vai... Está dançando, não sei o quê. Me coloca aqui, eu não sei se esse exemplo ele se encaixa dentro disso aí. Ele fala, é mais fácil de entender com dois elétrons, um no nível quântico superior e outro no nível quântico inferior. Para o elétron saltar do inferior para o superior, ele só salta se ganhar a quantidade de energia certa. Para saltar, ele precisa ter um AE do A10 de 9. Ele não pula, não sai desse lugar. Tem que... Isso aí tinha que voltar de novo ao guru, né? Quer dizer, quando a gente chama de guru, não é guru. É guru indiano, mas é qualquer pessoa que estiver no nível superior e estiver no lugar, esse lugar que eu estou falando depende da religião, depende. Se você tiver o cara com nível mais alto, um nível alto que seja capaz de comandar essas coisas. Você vê que às vezes num centro espírita, você tem que ter um dono do terreiro lá forte, né? Porque se você tiver um fracão, vai embora todo mundo. Você só vai até o nível do teu guru. Sem bola. Uma coisa que eu percebo, né? Quando eu estou na messiânica ministrando de orei, eu fico relaxada. Mas quando eu estou na MOA ministrando a terapia, meu relaxamento não é um cansaço. Né? É um cansaço. Eu não sei se é muito tempo, é mais tempo, né? Não sei se é coisa mais criterioso. Eu me sinto diferente. Eu não sei se é o altar e tem um assentamento na messiânica. Lá tem uma foto de Cristo. Olha, eu diria o seguinte, eu vou fazer um paralelo. Hoje eu estava com a Geralda lá, né? Que eu vejo assim, aí eu fiquei pensando, o que é que eu vou fazer para falar para ela, né? E, a mulher, visivelmente, que ela até é o seguinte, com muita gente fica, e é bem quase que normal para muita gente. Você pega qualquer doença, às vezes você fica tão preso na ideia que você quer saber o que é, você quer saber como trata, aquilo gera uma preocupação, um apego desgraçado, e aí é fogo. Você tem que ver como é que você vai desapegar a pessoa, né? Então, eu vejo assim coisas que me pareciam ser normais, porque eu digo assim, é perigoso, a pessoa tem pico de pressão, porque ela ficou com o olho todo, gerou sangue por dentro, derrame. Pode um pico de pressão e está muito mobilizada com a questão da perda de visão. Eu acho que tem que se preocupar com a pressão. Isso aqui vai te manchar, vai absorver, tem que estar com a causa que tem, né? Mas ela só fala na visão, está borrada. Aí eu fiquei olhando, como é que eu vou fazer? Eu digo, vamos tentar, aí entrei no processo e ficar pensando assim, vou relaxar, né? Relaxar que é para pressão. Relaxar, né? Porque se deixar ela tensa, eu disse, dá umas voltas, o que é que você gosta de fazer? Comecei a botar no que gosta de fazer, né?
gosta de fazer, gosta de andar, gosta de ir lá dançar, não sei o quê. Não, vai com cautela, mas dá umas dancinhas lá, faz qualquer coisa, né? Arruma alguém, eu falei para ela, arruma alguém, pô. Mas só tem cafajeste. Pô, mas sei lá, é um galho lá com cafajeste qualquer. Pô, né? Eu falei, então, olha no seu Guilherme. O seu Guilherme resolve qualquer problema. Ah, então... É o pai da Nilma de 90 anos. Vai conhecer? Não se compromete. Aí eu falei para poder. Compra uns maracujá. Eu fui assim tentando falar, vai lá, você mora perto de uma casa lá, você vai receber jorei lá. Uma vez, na outra vez eu ministrei jorei dela, mas nessa vez eu não vou ministrar não, porque senão ela vai. Ela está achando muita comunidade. Vai lá, tua casa ali, você desce, já desce um pouquinho. Você fica cansado quando você sobe o morro? Não fica. Então você desce lá, vai lá receber jorei. Então, aí comecei a. Então o que eu vejo, fazendo paralelo, o que eu vejo é o seguinte. Quando a gente eu vou fazer um paralelo com a CARI, que é o caso, né? É o caso de fazer assistência religiosa dirigida para poder fazer, geralmente é coisa de saúde, né? A gente tem vontade, no fundo, que as coisas dêem certo, né? A gente fica com medo que ou as pessoas entrem, ou pior do que as pessoas às vezes saiam mortas. Porque às vezes é promessa de pessoa, é muito perigoso esse negócio de orientação. Você fica naquele negócio, mas o mestre falou isso, então eu vou fazer isso que eu tenho. Quantos ministros eu já vi morrer por causa disso? Né? Conheço um monte de gente, ministro, que morreu nesse processo. O cara não tinha gente que era diabético, né? E não se incomodava. Suicidou, vou falar assim, né? Porque eu cruzava com ele lá em Guarapiranga, ele estava lá comendo à vontade, assim, solto, assim, certo? Quer dizer, essas coisas, porque eu estou tentando dizer para você o seguinte, que eu me lembro que gera muita preocupação. Então, às vezes a nossa preocupação, e uma das coisas também, nossa preocupação que o outro não vai ficar bem, que o outro não vai acontecer nada, que vai melhorar, mas é uma coisa que eu já fiz isso, já fiquei o dia inteiro ministrando jorei, já me desafiei nesses processos, entendeu como é que é? Mas eu tenho que reconhecer quando a coisa não é minha praia, entendeu? Porque quando não é minha praia, eu tenho que fazer mais. Minha praia é o seguinte, né? É assim, tem gente que é curador, cara. Tem gente que não muda. Tem gente que é curador. Eu não sou curador, entendeu? Eu observo que tem gente que não muda. Às vezes a pessoa está doente, porque tem aquela pessoa arneta, aquela pessoa, sei lá, que acha que aquilo tem que ser aquilo, não muda sua opinião, entendeu? Não respeita a pessoa, entendeu? Xinga, fala um monte de coisa. Isso aí, eu observo isso porque eu dava muita assistência individual, até que eu não estou dando muito não, mas assim, eu observava aquela pessoa que é mais dócil, que aceita, que tem gratidão, entendeu? Fica curada rápido. Você não sei se você lembra, teve um filme chamado Intocáveis, que até o Luiz lembrou disso aí há pouco tempo, e eu me lembro do filme bem, quer dizer, porque num certo momento o cara escolheu aquele negão. Escolheu o negão muito bem claro, ele escreveu assim, os outros são bem credenciados, são tudo, mas olhar para mim de uma forma que o negão não era aquilo, atropelava tudo, né? Se me humilhava, eu sentia humilhado. Então o negão pegava ele de qualquer maneira, fazia qualquer troço, ele assim, quer dizer, ele precisava de uma pessoa que de igual para igual, vou falar assim, entendeu? Então eu acho que se a gente conseguisse fazer essas... Uma vez eu me lembro até que o reverendíssimo Watanabe, ele colocou essa questão, que ele disse que tinha um jorei de uma menina lá que dava certo. Aí ele foi ver como é que era. Mas a menina não tinha nada. Ela sentava com rins, ele falou. Com rins.
Em vez de sentar com a Nádia, aquela pessoa que senta com rim, entendeu? Ministrando de orelha, entendeu? Então era uma pessoa tão cuca fresca que não tinha preocupação com nada, ela só tinha preocupação, sentava ali e ministrava, era o instrumento e ministrava de orelha. Agora a gente que vai com, principalmente se a pessoa ministra as coisas, começa a ter aquela preocupação, no meu joreio tem que ser mais forte que os outros. Se você botar qualquer coisinha que você botar dentro da cabeça, entra na história da vai pessoa, entrar, preso na história da né? pessoa. Pô, você tem que desapegar, isso é dificílimo, né? Desapegar de tudo, inclusive do seu status, de tudo. Pô, isso dá um cansaço. Eu vejo assim, você entrar num local desse, você começa a criar uma responsabilidade que não é fácil. Autocobrança. O que você quer, né? Você quer fazer o melhor, isso é natural, mas fazer o melhor, às vezes é o pior. Às vezes, porque eu logo falo assim, né, com a Geralda, quando eu ministrei de orelha nela, assim, olha, eu não tenho força nenhuma. Então eu já botei ela logo a para, que não tem coisa, que está aqui o altar, tá vendo? Passa por aqui o Icaro, eu vou ministrar de orelha para você. E fiz isso mesmo, não quis nem saber. Agora, se você já começa a botar responsabilidade, por exemplo, sei lá, às vezes você acha, né? Você quer mostrar ao outro que você é messiânico, aí você tem força. Qualquer pensamento dessas bodegas, botar na cabeça, já entra pelo cano, pô. Pô, é difícil, hein? Aqui talvez a responsabilidade é uma responsabilidade que aqui é meio igreja católica, né? Eu digo, a igreja messiânica mundial é meio igreja católica, assim. Nego entra, pô, recebe de orelha, ministra de orelha, meio, né? Esse outro não, já estão querendo mostrar mais, quer mostrar mais serviço. Né? Todos vocês morreram. Mas eu não desanimei. Eles desanimaram. Alguém quer receber de orelha com a minha mãe, não? Não quer não, né? Não sei se foi o senhor que falou, se foi outro ministro que falou que as pessoas estavam polêmicas de Jesus Cristo. Aí ele foi virou e falou assim, acho que foi outro ministro que falou. Mas Jesus Cristo, esses discípulos todos, era meio samba, e fica querendo falar muito meio samba. Se Jesus Cristo era meio samba. Eu me lembro que uma vez o reverendíssimo Watanabe falou isso porque ele sofreu na carne. Ele disse, olha, a melhor coisa para se tornar um bom joreio, para não sei o quê, é você, no primeiro joreio, você ter uma morte. Ele passou por isso. Porque o que aconteceu? Ele foi ministrar joreio na casa... porque ele foi ministrar joreio e era uma criança. Ele ministrou, caramba, a criança morreu. Disse que o pessoal xingou, ele fez tudo, estava chovendo, ele disse que ele não sabia se estava chorando ou se era a chuva que estava caindo. Então, mas isso você fica logo calejado, cara. Você sabe logo que, olha, negócio aqui não é assim não, entendeu? Então você desapega logo. E ele teve um filho que morreu, né? Então ele já teve assim. Então, porque você tem que perder essa ideia que você tem o joreio mais poderoso do mundo, que o joreio resolve tudo, entendeu? Não é isso, tem que calibrar certo, quer dizer, né? Você tem que calibrar certo. É um meio que foi colocado para o juízo final, que é uma forma de ajudar na purificação. Não fala que é um método de curar a doença, fala que é um método de curar a felicidade, né? Ele purifica, né? Agora, purificar, tem gente que não pode purificar muito, porque ele está naquele limiar, né? Está no jole, como é que é? É tanta mácula que não aguenta, o joreio. Às vezes a pessoa tem tanta mácula que o ministro do joreio mexe com tudo. Aí sacode tudo, aí a pessoa não aguenta. Por isso vamos voltar ao problema. O problema sempre é você ter um organismo bom. Esse que é o segredo. Esse aqui é o segredo. Um organismo bom.
o japonês falava exatamente. O ideal é esse. Quando não... Porque a gente fica querendo se meter com alimento, né? Porque não é dizer que não vai ajudar, mas não é o principal, porque se você começar a botar a matéria na frente, não é a questão de ficar juntando se é potássio, se é não sei o quê, não é só essa questão, né? Não é destruir, mas o ideal é você ter um organismo forte. Tem uma pessoa que eu não vou falar o nome, uma pessoa grande da igreja, ela morreu por causa disso, porque ela começou a fazer um tratamento por todo o negócio de só comer inhame. Era uma pessoa forte, a pessoa ficou fraca e não aguentou só inhame. Tudo era assim, só com inhame, você ficou com inhame, tudo era inhame, ela ficou tão fraca, que não tem que... Vai puxar, ó. Fala. Negócio de alimentação. Por exemplo, a pessoa está acidente. A vossa ministra não está jorrando sangue, como é que faz? Mas está viva a pessoa, está viva. Não, está viva. Ali está para receber o primeiro socorro. Eu sei, eu já tive esse problema. Já. Eu passei assim, já tive isso. Ministro, chorei aonde? Isso que estava em dúvida. Isso é um problema sério. Eu já tive mais uns 2 ou 3 problemas desses. Você passa, está lá um acidente. Aí a primeira coisa que você entra, você vai ver o seguinte. Teve chance que eu já vi médico, tinha chance que não tinha médico. Não, está chegando. Pois é, mas tem várias coisas. Tem horas que tem médico, tem horas que não tem médico, tem horas que tem um cara que assume, ele não é médico, não é nada, mas ele assumiu. Não é? Às vezes de outra crença qualquer, tem um monte de coisa. Então, quando eu entrava, né, tem uma vez até que eu entrei tantas vezes nessas furadas, né? Eu entrei uma vez, quando eu cheguei lá, quem era? O ministro. Tinha um ministro ministrando lá, chorei já. E, pô, caramba, vou te ajudar. Então, eu entrei na dele, entendeu? Mas isso aí... Bom, primeira coisa eu vou falar assim. Eu fiz curso de primeiros socorros, né? Então, quando você estuda, você tem que começar... Eu me lembro que a primeira coisa que eu fiz, né, no curso que eu botei em prática esse curso, foi quando eu mesmo sofri acidente, né? Lá na rodovia chama Rodovia da Morte, de Maringá, vem saindo lá de Paraná, né? Quando eu voei do carro, porque o carro ficou rodando, estava eu, minha mãe, minha avó e estava um rapaz que era o dono do carro. E aí eu voei. Digo, bom, quando eu descer, a primeira coisa na minha cabeça, eu vou descer e já vou descer a toda. Não pensei em nenhum momento que vou morrer nem nada. Então, quando eu vi, o carro estava lá longe, eu estava lá, voei, bati, voltei e já fui logo prestando atenção nas pessoas. Então, quando eu olhei para mim, aí você começa, tem que medir isso, tem que ver se está saindo ar, se não está... Você vai vendo essas coisas todas dos primeiros socorros. E eu me lembro que minha avó viu, não, isso aqui já morreu. Aí eu olhei minha mãe lá, estava lá perto do carro, eu olhei e digo, bom, está toda quebrada aí, não vou mexer nisso porque eu não... Né? Não, porque estava quebrada mesmo. Não vou mexer. Aí entrei dentro do carro, estava o meu amigo. Quando eu olhei, ele fez assim. Saiu do carro. Aí quando ele cuspiu, eu vi que está saindo sangue. Eu vi que perfurou o pulmão, qualquer coisa desse tipo. Eu já fiquei preocupado. Ele. Motorista. Mas eu fiquei sossegado e começa a vir gente. Eu não era messiânico nada, Não, eu que estava dirigindo. Esse negócio de duas coisas, 2 defeitos. O primeiro defeito é porque nós íamos sair tal hora. Ele tem um problema, porque era assim, tudo ajeitadinho. Ele tinha acabado de tirar a carteira. Então eu ia pegar o carro dele para funcionar de madrugada, para deixar o carro dele quando ali de São Paulo, aquela estrada enorme, que eu não esqueci o nome, Castelo Branco, né? Pode ser. Castelo Branco, né? Aquilo enorme. Aquilo ali não tem como ele, mesmo que ele quisesse bater em alguém, não conseguia. Tirou assim, eu digo, bom, então deixa ele, largo ele ali, ele vai embora, né? Estava tudo contadinho, mas a filha dele ficou doente. Aí,
Era eu que tinha que embalar. Então eu botei o carro para correr. E numa reviravolta daquela, cara, o caminhão veio um jatão de luz. Cadê para você? Te cega, você... Aí comecei a enrolar pelo barranco. Aí comecei a querer sair. Na hora que comecei a sair, vai rodando, né? Bom, então eu tive essa experiência. Eu fiquei vendo, quando eu vou para um lugar desse, assim, quando acontece um negócio desse, eu fico logo prestando atenção para ver as situações, né? Primeiro, nem deixar, às vezes, tem gente que quer logo virar o cara, às vezes, pô, o cara está todo ferrado, você fura o cara todo, deixa o cara quieto lá primeiro, né? Deixa ele quieto. Aí você começar a ver aonde você deve ministrar de orelha. Já vai começar uma conversa que é de sempre aquela conversa, depende do caso, né? Se o cara tiver arranhado é uma coisa, se ele tiver, às vezes você tem que fazer um torniquete. Você tem que arrumar qualquer coisa, trançar para estancar o sangue do cara, né? E aí você sabe que o Soma fala de ministrar jorei, de você fazer de ajudar a criar sangue, né? Ele tem uma passagem disso, que o cara no meio acho que era do morro, sei lá o quê, que aí a mão dele começou a ministrar jorei de longe. Isso é uma transfusão de sangue, chamou. Sabe? Então você tem que ver tudo e saber aplicar na hora. Quer dizer, então... A princípio, eu te diria o seguinte: é bom você juntar as duas coisas. Você tem um pouquinho de conhecimento de primeiros socorros, você não é médico, não vai saber olhar com detalhe, mas você pode impedir, às vezes, de alguém fazer alguma coisa meia complicada, porque às vezes tem nem que vai meter a mão, tem nem que é afoito. Mete a mão mesmo. Não adianta se o cara está quebrado, você, não, vou ajeitar ele, entendeu? Está com a perna assim, eu vou dar um jeito. Às vezes você não está prestando atenção na coluna dele, não está prestando atenção em nada. E é complicado, você, às vezes, para arrumar uma forma de... Então, para te dizer, em linha geral, sempre é bom você ministra jorei, mesmo que você não acerte os lugares centrais, acalma. As pessoas já vi pessoas brigarem, um cara caiu dentro do ônibus assim, que eu acho que foi... Voou todo mundo em cima do cara, eu fiquei longe mentalizando o carro, porque ele ia disputa. O pessoal começou a disputar o cara. Eu tenho que abaixar a cabeça, não sei o quê. É a ordem. De longe, você fica de longe mentalizando uma calma, porque... Pô, é muitas ordens. Já vi evangélico brigando. Não, é nem eu sou que vou salvar, disputando coisa. Eu cheguei primeiro, assim, com esse papo. Então você mentaliza na hora uma paz, né? Porque pelo menos... Não é fácil, não. Coitado do doente. Mas vamos lá. Tem umas perguntas aí para... Voltando, tomando. Logo no início a gente deu uma entrada pelo capítulo, uma boa entrada pelo capítulo todo. Bonita aqui a passagem. Esse negócio de meditação, tá falando? Negócio de quê? Fala que na Índia e na China a iluminação do discípulo, eles percebem de uma hora para outra. Essa é outra forma de falar a mesma coisa. Quer dizer, agora já está usando a expressão de você dar o salto quântico para atingir a iluminação. Transcendência e iluminação. Transcendência e iluminação é a mesma coisa? Bom, transcender, no fundo é a mesma coisa, né? Porque são palavras... É você sair de uma situação e entrar em outra, né? Transcender uma situação. Transcender o karma, no caso? Transcender o karma. Transcender o karma negativo. Bom, você ultrapassar o karma, quer dizer... Se você pode entender isso como um salto quântico, mas eu acho que ultrapassar o karma é uma consequência do que você fizer, né? Uma consequência que você faz. A consequência, o resultado foi, você ultrapassou o karma, mas você tem que saber o que você fez, quer dizer. Aí para ultrapassar um karma que você faz, aí depende dessas coisas todas, depende da situação, depende do karma qual é, né? Às vezes a pessoa, o cara matou o outro. Às vezes vai querer vir dar o troco, se você perdoar, você
queima, você obter o perdão, qualquer coisa, não sei quem é que está falando. Então depende de cada caso, né? Assim, eu faço ideia, deve ter um monte de coisa. Nossa Senhora. Que esse salto quântico vai depender de quando uma pessoa se torna melhor, quando aprende a amar. Um ser que vai aprender a tomar consciência das coisas dos animais da natureza, se tornar um homem bom do ponto de vista cósmico. Então, esse salto quântico só vai aparecer na pessoa, né, se acontecer tudo isso. Aprender a amar, muitos vão aprender a amar. Totalmente egoísta. Eu sei esse caso, então uma coisa, né? Transcender o karma como um salto quântico, não é isso? Olha só, a questão de amar é o parâmetro. O parâmetro do amar é aquilo que eu já falei uma vez, é você... Todo amor limitado, não adianta, você vai dizer assim, eu amo muito, sei lá, minha mulher, é limitado. Você ama muito, sei lá, meus filhos, limitado. Amor universal. Porque isso você está cumprindo missão, mas é missão familiar, missão. O problema é você cumprir realmente a missão do homem, é você... Isso é dificílimo chegar a isso. A humanidade. É a humanidade. Eu estou falando que às vezes você pode até amar uma pessoa, tentar ajudar uma pessoa, mas tem pessoas que são tão egoístas que ela só vê ela. Ela não consegue nem enxergar o que o outro faz. É isso que eu estou querendo falar. Entendeu? Você se aproxima um pouco desse amor, às vezes pela arte. Às vezes você vendo um filme, você às vezes se comove, né, ou você vê uma ação universal de alguém, você se comove, você não fez a ação, você só presenciou, mas você se comove, né, com a ação universal. Como a Graduice, né? O filme, Nosso Lar, a Graduice, o caso, não sei, né? Aquele aí eu não acho tão forte, não. Eu acho mais forte assim você... Mas para uma pessoa que é leigo, que está materialista, ver um negócio dele, vai tocar, né? De um jeito ou de outro vai tocar o sentimento dele. Eu acho que tem coisas que são mais artísticas do que... Vamos dizer, aquilo ali se aproxima mais. Foi como também nós, messiânicos, fizemos uma coisa cinematográfica em relação aos antepassados. Representado, né? Então você vê as pessoas, a Elizabeth Savala trabalhou, que negócio e tal. Mas você sente que... Eu fiz, né, naqueles nossas leituras dramatizadas, eu fiz Meixo-sama. Mas eu tenho consciência, assim, que eu não consigo fazer Meixo-sama. Entendeu? A gente faz, mas a gente procura ser um ator, mas como a gente não está naquele nível, você não consegue. Então, por isso que eu acho assim, aquele André Luiz, né? André Luiz falou, né? Eu digo, os atores não eram de categorias, né? Então, você querer, por mais que você tente mostrar uma coisa interessante, a pessoa fazer Cristo, fazer não sei o quê. Se você conhecer, às vezes, o cara é um cafajeste desgraçado, entendeu? Ele vai tentar se esforçar de fazer o melhor naquela hora e tal, mas não dá, cara. Né? Então tem filmes que às vezes são filmes que o cara é um ator, como a Sama falava, pena que eu não tenho condição de assistir. Primeiro que os atores já morreram, né? Mas ele falava que tinha uns atores que às vezes ficava parado num palco sem fazer nada. E atraía. Pô, se você pensar, olha só como é que é o negócio. Vamos voltar para os primeiros inícios do livro aí, o primeiro que falou agora, né? Aquele no camarada falou. Se o camarada conseguir botar na mente o que ele está querendo e ele conseguir projetar isso, quer dizer, eu vou falar na forma teosófica, falar as formas pensamento. Você projetou as formas pensamento. E as pessoas que têm condição para isso, espectador, de captar aquelas formas de pensamento. Cara, o cara fica... É claro, não vai ser o cara
Não vai ser vagabundão apreciador. Não tem jeito. Isso aí tira de campo. O cara tem que ser um artista bom e um público bom. Para fechar as duas coisas, né? Por isso, quando eu estou falando assim, que eu vejo uns filmes, às vezes, de gente falando sobre grandes personagens, mas o cara não é grande, então não adianta. Você entende? Não é só roteiro. Quando você faz quando eu estou chamando a atenção de uma peça, qualquer que seja, pode ser um filme, mas poderia também não ser, é preciso juntar, porque um filme é muito rico. Muito mais rico que uma tela de tinta, muito mais rico, porque você tem roteirista, você tem cinegrafista, você tem pessoal de iluminação, você tem os artistas, você tem... É tanta coisa que às vezes eu vejo o pessoal fazendo crítica de filme, eu vejo um desses filmes aí que foi ver a crítica, eu digo, é isso mesmo, cara, pegou bem, ele disse, olha, o roteiro está excelente, mas o resto está uma porcaria. Falou isso. E é mesmo um filme que está levando aqui, esqueci o nome. Roteiro bom. Então o cara sabe distinguir às vezes o cara assim, pô, caramba, os artistas deram tudo. Mas sabe quando dá tudo, mas não consegue dar mais porque o roteiro é fraco, né? E às vezes você vê assim, tem muitos filmes que eu fico assim olhando, caramba, que iluminação, porcaria. Quer ver, o brasileiro tinha muito, era som. Vai ver filme de som brasileiro. O que o cara está falando? Não estou entendendo nada que está falando. Eu estava vendo um filme iraniano, né? Eu estava olhando o filme iraniano, estava vendo. Danado, sai dessa... Fica com aquela câmera de pobre, entendeu? O cara está andando, o cara está atrás dele. Pô, cadê? Não tem uma grua, uma coisa que suspenda, que veja as coisas lá de cima. Não tem nada. Não tem essa parte, como é que chama, de computação. Não tem, não sabe. Então é uma desgraça, cara. Você viu aqueles filmes, entendeu? E agora eu estou fazendo várias coisas. Uma delas que eu estou com vontade de fazer, mas eu estou ainda me prendendo. Eu estou querendo... Eu não sei se eu faço um paralelo, entendeu? Uma coisa é o esforço de um artista, tipo, por exemplo, que eu acompanho mais ou menos de perto, cantor lírico. Cara, não. A gente vai, mesmo que eu não entenda, é o que eu falei para vocês. Os caras ficam ali prestando atenção se o cara atingiu aquela nota. Entendeu? Então, é o ouvido, o cara fica e vê se o cara chegou lá. Tá certo? Agora, outra coisa, você pode ver, então, essas coisas são muito treino. Então, você vê uma orquestra, é treino. Mas aí eu fui para o outro lado. Aí comecei a estudar o Bru. Cara, o Bru é incrível. Porque o Bru é plena criatividade. Você junta 4 coisas, vamos tocar Bru, vamos. Ninguém está combinado com nada, não tem nota, não tem pauta para ninguém ver nada. Os caras estão lá na hora, cara. E fazem coisas e depois disser, vamos fazer de novo? Ninguém sabe fazer de novo. Entendeu? Então você pode fazer um paralelo belíssimo de você apreciar o que é um treinamento para chegar lá e o que é uma criatividade, cara. Entendeu? Então eu me apaixono pela arte, só que eu não tenho direito ainda de fazer. Mas eu estou namorando a ideia, entendeu? Eu fico namorando as coisas e tal. Né? O histórico todo, estou levantando o histórico desde 1890, né? Começa porque é uma grande... Bom, não vou contar esse troço, não. Aí me diz. Vai. Fala aqui a questão, quando você está falando do indiano, não sei o que, da projeção, e que é um espírito como outro qualquer, quando a gente sai do corpo, nosso espírito vira um espírito como outro qualquer desencarnado, né? A única diferença é que tem o... Tá assim. Quando a gente fala de encosto vivo, teoricamente a pessoa precisaria estar fora do corpo, dormindo num sono assim, ou ela consegue... Não, o encosto vivo simplesmente é pensamento. É só pensamento. Pensamento. O pensamento é que o cara pensou, o exemplo clássico mesmo de Samadá, que ele gosta mais, é desse exemplo. A menina começou... Uma pessoa 5 dias, até que embora, não foi 5 dias, como se fosse incorporada, não estava incorporada. Outra pessoa falava para ela falava para outra pessoa. Mas olha só, a pessoa pega,
a menina começou a ficar meia doentada. Aí minha chama foi, o que está havendo? Aí começou a ver que tinha um rapaz, quando ela passava, estava apaixonado por ela, mandava carta, fazia um monte de coisa, tá certo? E ela disse, eu não quero nada contigo, não gostava dele. Então você vê, mas o pensamento dele, né? Não sei se as mulheres, que deve ser o que acontecer mais, né? Eu acho que não é o homem não tanto, mas as mulheres devem sentir meia comida de vez em quando. Eu já tive isso. Né? Você sentir que alguém está querendo arrancar algum pedaço, né? Está de olho grande, compridão, tá certo? Então, você pensa, você coloca um pensamento, que seria razão, sentimento e vontade, aí eu não sei mais, porque geralmente, quando é a vontade, ainda fica o sentimento, depende do que pega, e pega a pessoa. Então a pessoa começa a ficar consumida, vai murchando. A palavra boa é essa, murchando, vai murchando a pessoa, porque o outro vai tirando força, vai tirando energia da pessoa. Então, o encosto vivo, ele se manifesta muito, porque o problema todo do homem encarnado, o ápice da questão dele é o pensamento. Se você disser em síntese o que é o mundo espiritual, é o mundo do pensamento. É o elo, né? O elo que entendeu? Existe e a energia, né? É porque você não tem nada mais espiritual do que isso. Uma qualidade nele, ou tem alguma coisa assim, porque se for só pensar, tem tanta gente que pensa mal para tanta gente, tanto. Não, se pensar mal, bem, quer dizer, mas você pode tirar a força ou dar a força. Nessa história O encosto vivo de uma pessoa que, bom, se quiser muito o teu bem, sem apego, você vai longe, mas também se botar, quer muito bem, mas com apego também te derruba, né? Ministro, como assim? Qual a diferença desses dois aí? É porque o sono não tem positivo e negativo. Tá. Então o sono é mais assim, é o pensamento, porque pensamento é razão, sentimento e vontade. Então quando o Meixão coloca assim, ele coloca vontade, traço, pensamento, ele está dizendo o quê? Que no pensamento você está dando ênfase na vontade. Isso é o sono. Agora, quando você coloca o sentimento, é o cocorô. Entendeu? Cocorô. Quando você coloca a razão, é o Kyodoshin. Porque se você botar razão, pensamento, você está querendo dizer, ó, aumenta o teu Kyodoshin, o trabalho do teu Kyodoshin. Como assim? Teu espírito de busca, tua vontade de você vai pela razão, né? Cocorô é o coração, sinceridade, né? São nomes japoneses, mas no fundo é isso. Você. Ele faz uma comparação aqui do indivíduo, né? Que... Você só falou, mãe? Era mais que você falou? Tem mais, né? Tá, mas vamos lá. Fala. Faz uma comparação com o indivíduo que está conectado com Deus, que precisa deixar Deus se manifestar na sua vida e na consciência. Aí ele faz a comparação do indivíduo, né, que está louco, buscando dinheiro, neurótico, por causa da mulher, por causa de sexo, pode esquecer que não vai conseguir estar conectado, né? Bom, isso é o nosso ser humano em geral. Nosso ser humano em geral, se você perguntar a ele o que ele está fazendo no dia a dia dele todo e tal, ele não tem nenhuma preocupação com essas coisas, né? Está longe das pessoas, é longe. Você quer se sentir estranho, você começa a conversar de coisas de missão do ser humano, do que você está fazendo aqui na Terra. Olha, esse tipo de pergunta, geralmente, até eu falei com a minha mãe que estava falando com ela, disse, olha, você quer ver o pessoal ficar vazio, é você começar a querer conversar essas coisas, porque as pessoas não pensam, sabe como é que é? A pessoa só fica preocupada. Se você... Esquece do espírito, né? Olha, eu vou te dizer o seguinte, você sabe que o indivíduo e a sociedade, as duas coisas têm que crescer e se tornar paradisíaco. Como assim? Se tornar paradisíaco, se tornar ente celestial, essas duas coisas. Tanto o indivíduo quanto a sociedade. Você tem que fazer essas duas coisas. Mas como a pessoa, para chegar a esse aí, já que nós estamos em aula, como a pessoa deve chegar a esse, está pegando todos os meios, né? A pessoa deve chegar, como ela deve proceder dessa maneira? Chegar ao paraíso, para dizer.
Pois é. O que eu vou dizer primeiro que não se deveria fazer, né? Porque sendo uma sociedade que não é paradisíaca, o que ela produz muito, se for colocar na linguagem marxista, o que ela produz muito é exploração econômica, produz muito opressão política, dominação política, e produz muito hegemonia ideológica. Ou seja, qualquer uma dessas três, quer seja pela mídia, quer seja pelo... Isso aí é o domínio que algumas classes se apoderam e dominam. Quando dominam, você tem que ter consciência que esses dominados que são explorados, não sei o quê, tal, você quer ver o pânico de um homem? Da mulher está ficando assim também, mas antigamente era do homem, porque o homem era o provedor. Ele perdeu o emprego. Cara, o homem perdeu o emprego, está querendo dizer, sabe o quê? Que ele não vai comer, que ele não vai poder ter toda aquela vida que ele estava tendo, não vai poder ter, entendeu? Então a sociedade gera, dizendo assim, olha, cuida da tua sobrevivência, hein, cara? Ó, boca fechada, não fala nada, né? O chefe sempre tem razão, não sei o quê. Então você fica um camarada que levanta, você faz tudo direitinho, tudo que o seu mestre mandar. Ou seja, você é um androide. Esse é o preço. Você não tem reflexão. Então você é um androide. Então você pensa o seguinte, a sociedade fabrica os androides. A grande maioria esmagadora é tudo androide. Mas é androide para tudo. Não é só pensando que é androide só para negócio de emprego, não. É o que a gente está conversando. Na hora que vai se cuidar da saúde, você vai cuidar com o quê? Com remédio, com tudo que o seu mestre mandar. Ou seja, tudo que o médico mandar, você vai fazer. Porque você é um androide, entendeu? Mas você é androide em tudo. Tudo. Então, como é que... Olha a distância para você se tornar um ente celestial. Você tem que romper com isso tudo e começar a acreditar que tem um tal de Meixo Sama que fala as verdades, que diz as coisas, e você ter vontade de se nortear por isso. Como? O cara está chegando 9 horas em casa, está chegando 10 horas, cheio de 6 horas de trânsito em cima dele, não sei o quê, um monte de confusão no trânsito. Então, a realidade, eu fico olhando assim. Até hoje, minha mulher estava conversando umas coisas, eu digo assim para ela, o que você está esperando, cara? Pô, eu fico até desesperado para falar com a pessoa, porque não dá, você está esperando o quê? Você ter uma pessoa falando isso, você está ficando assim espantada? Não é para você ficar espantada, a ideia é a seguinte, aprende, porque no momento que você aprender a lidar com essa situação e você não sofrer com ela, não mostrar nada, você superou, você cresceu de nível, aquilo ali não vai te pegar mais, entendeu? Mas no momento que você ainda fica... às vezes eu vejo, né, tem umas pessoas assim em cima, que estão em cima de você, falam umas coisas, dizem umas coisas, você vai ficar o quê? Pô, você já mapeou, já sabe que a pessoa é assim, já sabe que ela é baixo nível mesmo, então você vai esperar o quê? Você vai ficar triste, você vai ficar o quê? Você não pode esperar nada daquela pessoa, não espera nada. Você não esperando nada, né? Daqui a pouco, quem sabe, você vai ganhar outro chefe, vai ganhar outra coisa, entendeu? Então, se tornar um ente celestial hoje, eu acho que a grande bagagem que você tem para se tornar um ente celestial, eu vou falar a palavra-chave, é o seu passado. Quando eu digo passado, é de outra vida. Nessa maioria está ferrado, porque não tem jeito de... Como é que... Se você teve um bom passado de outra vida, boas comunicações, boas não sei o quê, você está trazendo essa memória para você e você, sem saber por quê, você adere à coisa certa, né? Porque eu sempre falo assim, por que eu aderei a minha instituição? Porque eu já tenho vinculação com ele. Se eu não tivesse, por causa dessas coisinhas, você acha que ia me sensibilizar para chegar à minha instituição? Que nada. Eu acho assim, a gente acertou, conheceu, mas eu acho que agora é a afirmação
Ah, sim, você quer dizer da época agora, dessa época? Não, pode ser. Eu só quero dizer o seguinte, que não adianta eu ficar esperando, que às vezes tem caras que resolvem o problema com o jorei e não adianta nada. Ele vai embora e sai. Isso aí, nem vai lá. E não vai. Então você, não é essa a questão, entendeu? Não fico pensando, não. Agora é a hora. Ou seja, ou tem ou não tem. Tem pessoas que têm assim, amar coisas tão pequenininhas, uma simples oração para ser sincera, resolve tudo. Tem outros que não. O próprio Mestre Sama. O próprio Mestre Sama. Mais porcaria que ele fez na vida, né? Tomador de remédio de tudo quanto é tipo, jogava, ele era, como é que chama isso? A pior coisa que era considerada, não é jogador, é que empresta dinheiro, quer dizer, agiota. Pô, perdeu tudo por quê? Pô, né? Pô, estava lá na pior do mundo. Mas que com um toque, foi saindo. Então, o problema todo nosso é o seguinte: a gente pode fazer muita besteira, mas se você tiver um bom pedigree, você sai rápido. Se você não tem, eu acredito que tem gente até que hoje esteja conseguindo ainda dar o salto quântico. Está conseguindo hoje ainda, mas eu acho que são raros. São aqueles dos 3.000 anos que ele falou, olha, cuidado que vamos construir essa era da noite aí, meu amigo. Nós vamos ralar que vai ser uma desgraça, nós vamos fazer muita besteira. Mas nós vamos se reunir de novo. Ele garantiu isso. Você não acha que o Mestre Sama passou por tudo isso aí, não? Para ele poder ter experiência para passar, não? É, claro. Para a humanidade? Claro. Por isso que ele passou por tudo isso aí, né? Negócio de dente, 2 anos, botando algodão, tomando remédio, é isso aí mesmo. Tá certo. Mas o senhor fala, estou credenciando, né? Estamos nos credenciando. Eu acho que teve esse acerto 3.000 anos atrás, mas o credenciamento, para poder, não é nessa vida, mas a gente está colocando bases, né? Tá colocando... Porque agora a gente entende, quer dizer, eu estou falando assim no geral, né? Porque esse negócio que a gente fala no geral, a melhor forma de dizer é o seguinte: você entende, fazer que nem aquele velho falou, ele disse assim, olha, eu estou falando no geral. Você quer saber o que é o geral? É o seguinte: você pega uma pessoa, bota a venda nos olhos dele, bota para ele atravessar a Avenida Brasil. Qual a probabilidade dele, né? Então, você entendeu o que eu quero dizer? Eu estou falando do geral. Pode ser que um atravesse e não morra, mas o geral vai morrer. Então, quando eu estou conversando, eu estou falando do geral. O geral é o seguinte: o geral, eu acho que a gente agora é simplesmente, eu diria o seguinte, para o geral, o nosso papel é construir o paraíso na Terra. Nosso negócio agora não é ficar cuidando, que o Mestre Sama falou, não é agora ficar cuidando simplesmente de doente, ficar cuidando disso, não é isso. Agora a época é cuidar do paraíso na Terra, é isso que nós temos que fazer. É para favorecer esse ninho, para botar todos que tem que entrar aqui. O restante não fica pensando, porque não dá para ficar pensando no restante. O saldo, né, dessa vida, eu acho que vai ter mais saldo do que... É a hora, né? Quer dizer, é uma hora esquisita, porque a hora é o seguinte: por que aquela hora é esquisita? Porque é o juízo final. Pois é. Então, por ser o juízo final, você tem que saber que é o juízo final. Então, consciente que é o juízo final, então agora você tem que preparar todas as forças para a construção da era do dia. Nesse caldo aí, né, que é uma hora difícil, e tu tá aí, né, mano? Você vê as frases, Mestre Sama, salvar todas as criaturas. Isso não é época. Logo depois ele fala, já não é mais isso. Por quê? Cada vez que se aproxima mais da era do dia, não é mais para isso. Né? Quem veio, veio. Quem não veio, não veio. Se você ficar pensando assim, se você vê esse bando de corrupção aí, se você olhar realmente, meu amigo, as máculas quando chegam aqui em cima, né? Ou vai para o pescoço, ou fica nos ombros. Isso aqui aprisiona o sangue não circula. Então, quando as células sanguíneas não vão para o cérebro, dá ensejo a incorporações, encosto, um monte de coisa. Então, quando pega cabeça de liderança, esses encostos altos, grandes, eles fazem miséria com o pessoal.
né? Desde para a guerra, desde para a sonegação, desde para a corrupção, esse pessoal fica possuído. Então nós estamos lidando com, a gente tem que olhar assim, está lidando com os possuídos. Dá até pena. Não é? Parece uma coisa estranha. Ministro, como se fosse o Hitler na época, agora também. São esses, o Kaiser, Hitler, Mussolini. Como a Sama falou, esses caras eram corporações do dragão vermelho. Né? O senhor falou outro troço aqui no livro que eu achei engraçado isso aqui, né? Aí seu corpo astral sai, vai passear, vai a cidades astrais, ou algum espírito vem buscar. Isso mesmo é uma conta que tem nessas passagens, às vezes ele conta até um livro que o camarada botou, né, que era um sobrinho dele, parece que vinha pegar o cara ou o tio dele, um parente, pegava e levava ele em lugares, entendeu? Porque depende das afinidades, né? Por isso que tem esse naipe aí, que não é só uma coisa, né? Mas eu faço ideia assim, eu vou dizer assim, se eu morro, por exemplo, eu acho que eu posso, provavelmente, se eu não tiver outras coisas assim, provavelmente eu acho que eu vou gostar de quem quiser vir comigo, eu vou mostrar as coisas que eu vejo, né, tal. Não é para deixar o cara lá, não. Não, mas o cara mostrar, eu acho que deve ser isso, né? Você fazer um... Eu acho que a gente se vê assim, um espírito de uma família, né, com muita luz e ligado, entendeu, com Deus, a gente fazendo esse trabalho, eu acho que a gente tem, né, essa possibilidade. Eu posso dizer assim, quando eu estou lá em Teresópolis, às vezes eu gosto de pegar pessoas e que vão lá pela primeira vez, eu gosto de mostrar o que tem de interessante, né? Assim, então eu imagino que morrendo, a gente continua querendo, e até que não é só mostrar a natureza, nem coisa, né? É mostrar outras verdades, outras coisas, deve ser muita coisa interessante. Dentro do gancho ali, esse dragão vermelho, o dragão dourado, no caso é o bom, né? Nesse caso, já vai comentando. Dragão dourado é exatamente o espírito guardião de Mestre Sama. É o espírito, digamos assim, limpo, né? No caso. O dragão vermelho. O dragão vermelho já era o oposto, né? Oposto, como se fosse o mal, oposto, né? Tem dragão de várias cores. Hein? Eu posso dar cada questão aqui agora. Né? Porque o vermelho, se você olhar o vermelho, de um determinado ponto de vista, que não é o cromático, o vermelho, quando você entra nas frequências, vermelho é cor fria. Entendeu? Quando você se aproxima para o outro lado, para o violeta, é que vai. Então você tem que ver que você está falando do dragão vermelho, você está dando ênfase que é a cor fria, quer dizer, é o dragão. Você sabe que o frio e o escuro é a característica da parte negativa, né? Então essa que é a ideia. Agora o Mestre Sama, ele falou que era o Karesu Tengu, que é um tipo de Tengu, que é o do espírito secundário. O espírito secundário dele, guardião, são esses, né? Mestre Sama. E ele só incorporou porque a gente pode ter mais de um guardião. Ele só trouxe para dentro de si o espírito, ou só entrou o espírito dourado, o dragão dourado, só entrou quando houve a luta. Em 1931, quando houve a luta no Lago Biwa, é que aí nós vamos começar a contar a história toda que a gente vai ter que ver no curso, mas a ideia é essa, você ver que esse dragão dourado tinha sido aprisionado no Nordeste. É uma história comprida, entendeu? Aí foi a hora que saiu e aí incorporou a imersão. Ganhou nessa altura um espírito guardião muito mais forte para poder enfrentar essa transição, que foi a transição da Era da Noite para a Era do Dia. Na Era da Noite não precisou não, ele ficou com um espírito guardião mais fraco mesmo. Ele estava meio entregue também, estava fazendo só besteira, né? Tá certo? Mas aí quando em 35 teve que formar, fundar a igreja messiânica, aí começa a complicar, você precisa ter mais força, né? Mas aí, as perguntas.
A questão do dormir, ser o descanso do espírito, né, para o espírito se energizar e tal. Tem pessoas que dormem muito menos do que as outras e se sentem descansadas, né? Tem pessoas que têm problema para dormir. E aí elas não se sentem tão descansadas assim, né? Quem tem problema para dormir é o quê? Porque o espírito não está merecendo, não está... Insônia que você está falando? Alguma coisa assim que a pessoa não está nada. Muita mácula também. Sono geral. Insônia já é problema que aí é melhor você cuidar, né? Porque a insônia, porque ela pode trazer para você pode trazer várias coisas. Então por isso que é bom ministrar jorei na testa, porque para você não deixar, a testa é um problema, que é a frontal, ao lado da razão, que é o emocional. Então é bom você cuidar, porque os espíritos todos encostam, gosta logo de pegar na testa para poder dominar a razão, botar você meio... E daqui a pouco, para você ser um cara, como é que chama aquilo, que é histérico, coisa desse tipo assim, o cara pira, né? Porque tudo depende daquele jogo de percentagem de força. Não sei se você lembra daquilo. É bom você não ultrapassar 50%, não. Né? Aquela 20%, vai indo bem. Você deixou passar aquela... Então é melhor cuidar. Insônia é bom se cuidar. Agora outra coisa é você não precisar realmente de tanto sono. Tem gente que não precisa de tanto sono. Tem gente que precisa de mais sono. Quando a pessoa, pegou o gancho dela, a pessoa faz o contrário, vai dormir passa a noite, e fala assim, tem uma senhora, eu já tenho anos assim, ela faz o contrário. Ela dorme de madrugada, durante o dia, assim, 4 horas da manhã, 5 horas da manhã, ela vai dormir. E à noite fica acordada, como se fosse o dia. O que é isso? Tem gente que troca, né? Não, mas sem fazer nada, assim, não trabalha aqui noite, não trabalha nada. Eu sei, tem gente que chama aquilo novotivo, notivo, que é o contrário. Você fala novotivo, notivo. Tem gente que é notívago mesmo, né? Não, mas o que é isso? É uma máquina também? O que é isso? Olha, essa razão... Ou está guardando, ou é coisa dela mesmo, ou passou uma trauma. Eu comecei a tentar me lembrar. Eu acho que não... Meixama não colocou nenhuma explicação por que pessoas gostam de dormir de noite e qual é essa preferência. Estou tentando me lembrar se tinha alguma coisa. Eu não me lembro nada que ele tenha falado de diferença. Na medicina, existe uma explicação. É o ciclo do cortisol inverte. Então, isso acontece com os seguranças que trabalham durante a noite. Sim, isso ele fala isso. Então, assim, para depois desacostumar é complicado. Pode ser espírito. Não precisa não, essa pessoa, a senhora, não. Ela tem o hábito de dormir às 5 e né, começar a acessar. Depois da vida. O cortisol dela também é trocado. Geralmente quem trabalha no dia. Eu sei, sabe o que acontece? Primeiro eu estou falando assim. Meixama, assim, eu não vejo assim ele falar, não me lembro nada. Assim, eu sei de mim, quer dizer, pode me botar dentro do avião, que eu fui 2 vezes lá para o Japão, eu desço lá, não tenho problema de fuso horário, não tem nada disso, não tem essas complicações, entendeu? Então para mim é muito difícil. Tem gente que às vezes com 1 hora desse horário de verão, o cara fica derrubado, pô. Eu não consigo ficar derrubado. Sabe que eu estou sempre, eu acho que deve ser isso, não sei. Eu estou com uma característica, uma característica que está sempre ativo, entendeu? Então para mim, não dormir não é motivo nenhum é motivo de eu poder trabalhar mais. Eu fico contente, entendeu? Então tem pessoas que quando não dormem ficam arrasados. Quer dizer... Agora tem perfil mesmo de pessoas que são mais notícias. Nesse aspecto aí eu não sei. O sol voltou e a pessoa para lá. Agora o sol caiu. Isso. Eu não sei qual é a razão disso, aí Meixama não falou. Deve ter muita mácula na cabeça. Eu tinha. Não. Insônia é outra coisa. Mas fala, você vai ter outra? Eu comecei a dormir. Da
Na verdade, tudo gira isso. Uma coisa que eu fiquei preocupado com o Alencar, né? Me lembro assim. E fico preocupado com... A gente tem que tomar cuidado nas orientações, né? Porque às vezes você tem que saber o seguinte, você às vezes não pode pensar em querer transferir. Você tem crenças, você age de acordo com aquelas crenças ou não. Então você começa a ganhar, vamos dizer, poupança espiritual, você ganha não sei o quê. Às vezes você, eu vou botar assim, uma pessoa tem um filho, ou tem uma mãe, qualquer coisa. Você às vezes você tem as convicções todas, você tal. Mas como é que você, é bom você fazer o seguinte, se a pessoa adoece, o que é bom você fazer? Às vezes é melhor você levar ao médico. Você está entendendo? Porque você não pode passar. Você está vendo que a tua mãe ou o teu filho não está fazendo. Você olha assim, não está fazendo, ele não está criando poupança espiritual. Por mais que eu queira dar para ele a minha poupança, quero fazer, mas eu não posso passar isso para ele. Então ele está escolhendo, a gente tem que, é chatice, ele está escolhendo o caminho da medicina, de fazer coisas, então o que eu tenho que fazer? Eu posso até rezar por ele, posso ministrar jorei nele, ou nela, ou quem seja, posso fazer isso tudo, mas tem uma hora, tem um limite, né? O limite que ele está escolhendo o caminho e eu tenho que ficar, o que eu tenho que fazer? Vou falar do meu pai, eu me lembro do meu pai, ele está escolhendo o caminho, está engordando, está ficando barrigudo, já tomou, já tinha tido infarto, já tinha não sei o quê. Não, ele está querendo comer, vai explodir, explodiu, né? Inundou o pulmão, tudo morreu. E você não pode fazer nada, eu olhava para aquilo, só fazer uma brincadeira, não sabe o que vai fazer? Frita! Eu falava assim, minha mãe que estava na cozinha, frita esse bolinho aí, bota tudo. Que é isso que ele gostava, entendeu? Fritava o negócio, era com ele mesmo, entendeu? Então era fritura e doce, pô. Então ele, e fumou muito, fumava maços e maços de cigarro, entendeu? Aí depois, tá vendo? Parei de fumar, fiquei gordo. Claro, pô, o cara quando fuma não perde o gosto de tudo, pô, não é esse negócio que a gente já sabe, né? Então a gente tem que olhar assim, quer dizer, o outro está escolhendo aquele caminho, o que você vai fazer, cara? Não adianta nem sofrer, né? Porque não adianta. Você nem vai resolver o problema do outro sofrendo por ele. Você fica... Isso é um perigo. E às vezes, né? Eu encontro justamente pessoas assim, exatamente assim mesmo, nas mãos. Às vezes você vê um filho, por exemplo, você vê um filho que às vezes é bom, você vê, né? Mas você vê que às vezes ele ainda está na distância um pouco longe do ideal. Mas você pode fazer o quê? Você diz, tá bom, você... Deixa eu fazer, né? Porque... Não, você não pode fazer mesmo nada, né? Você só pode rezar, isso você pode rezar, você pode pedir, você pode se esforçar de criar mais poupança para sobrar para o cara, né? Você pode fazer muita coisa, porque essas coisas você pode fazer, mas entrar lá dentro, você não pode fazer isso. E tem que tomar um cuidado danado. Eu estava vendo uma cena que eu orientei hoje, e eu vi, né? Disse, olha, às vezes quando a pessoa descobre uma verdade, vê logo uma pessoa que diz assim, essa pessoa está precisando de ouvir. Eu digo, vai com calma, cara. Entendeu? Não sei se você entendeu. Como é que é, É assim, você descobre uma... A pessoa não sabia de nada. Aí você passa uma coisa, a pessoa descobre aquilo. Caramba, é assim? É. Ela, em vez de tomar para ela, dizer, não, agora eu vou dar uma crescida aqui. Não. A primeira coisa, ela não toma para ela e já sai destinando quem é que tem que ouvir aquilo. Eu digo, calma, cara. Eu vi no processo do meu sogro, do Alzheimer, da mulher dele, né? Eu fiquei olhando assim, eu vejo ele, mulher e marido, né? Vai se ajustar direitinho, cada um vai ter o que merece, porque na hora, quem é que vai ter que cuidar? Ele que está cuidando? Então ele vai dizer quais são as regras, e às vezes as regras, você que está de fora, diz assim, pô, não são as melhores, entendeu? Mas você vai quebrar aquela lei da ordem? Não vou quebrar. Deixa.
Então, provavelmente a mulher às vezes vai ter menos qualidade de vida, menos sobrevida, vai ter um monte de coisa, vai ter. Ou poderia ter, não sei como eu vou falar, né? Assim, podia ser dessa maneira, mas tem horas que você tem que dizer o seguinte, não dá, é o casal está com o pai e a mãe, como falou, o pai e filho, né? O mãe e filho, também vai ter essas coisas, tem que botar na lei da ordem. É um preço que se paga, pô. Por isso faz parte de você nascer numa família, nascer numa raça, faz parte da tua aprendizagem. Não adianta você sair bombardeando, negando tudo. Essa que a gente conversou da última vez, acho que foi até contigo, a questão do foi você que fez a pergunta. Essa é brabíssima, cara. Isso dá pano para manga. Você podia pensar tanta coisa. Deus criou o bem e o mal. Deus. Por quê? Para que fazer isso tudo? Não tem frequência, não tem energia, não tem massa, não tem nada. Cria tudo. Eu pensei essa semana nisso. Isso ficou na minha cabeça. Fica. E será que o Big Bang que a gente fala do universo, será que não foi no campo? Ele começou um monte de vibração, isso que deseja matéria. Tudo isso não tem problema. Tudo isso não tem problema. O problema é explicar por quê. Não explicar o fato de que você tem que explicar por que explodiu, por que tinha que explodir. Então, você está entrando numa seara que é muito mais complicada do que você explicar. Até você descobrir o que deu a causa da explosão, né? Que essa explosão é uma explosão de singularidade. Singularidade na matemática, que estuda isso aí, né? Você não fica querendo... Porque uma coisa é você começar a pensar em nêutrons e prótons, não sei o quê, né? Força nuclear, mas quando não tem nada, é singular. A singularidade aqui. Então, você não tem realmente... Você diz assim, mas por que Deus criou? Era da noite? Eu falei, nós falamos agora, era da noite, era do dia. Pô, vamos fazer um papo estranho, quer ver? Pô, cacete, esse Deus, um troço tão mais simples, pô. Pra que vai criar um atrito entre o bem e o mal? Não é? Fazer essa parafernália toda para a gente aí, desse atrito, surgir o nosso progresso. E aí, você vai botando vários Isaías aí, você queria fazer mais fácil, não? Quer fazer de feliz? Faz o seguinte, daqui vai para o paraíso logo, né? Criou o paraíso logo, ficou no paraíso, acabou, né? A história é tão mais simples. Por que Deus é tão complexo, tão complicado? Se você começar a querer entrar por aí, porque aí você vai querer, entendeu? Na hora que você vai explicar por que Deus fez as coisas dessa maneira, você sendo existência criada, você não é o criador, você se embola todo, pô. Então, por isso que eu digo, a melhor situação é você dizer assim, olha, quais são as regras do jogo? Vou jogar xadrez? Então, me explica como é que essas peças mexem para não dar vexame. Vou mexer com a dama assim, pô, vou fazer uma vexame. Não, a dama não mexe assim. O cavalo faz o L, né? Então, não vou andar com o cavalo feito peão, entendeu? Então, se a gente soubesse mexer e saber onde quem tem que chegar, o que é vitória, o que é não sei o quê, então tudo bem, é aí que eu quero. Porque o restante eu vou ficar... eu corro o risco de entrar de ser o anjo do mal, pô. Né? Vou ficar o quê? Vou ficar contra. Mesmo se a existência criada, eu vou acabar ficando contra. Não concordo. Pô, mas cara, você vai concordar ou não? Você já está dando graças a Deus que você está podendo se manifestar. Diz que é inútil você tentar entender o tal, né? Que ele usa a palavra Deus. O caminho. Você só vai entender o caminho, as criaturas e a criação. Você tentar fazer qualquer afirmação em cima do tal é a consciência divina, então tem uma não consciência, você está falando de manifestação. É o que tudo que você falar, eles vão negar. Então você nunca. Então é inútil pensar, eu acho também que é inútil você tentar entender Deus.
É igual você ter um cachorro no teu quintal, no espaço, você querer o cachorro te entender. Não é, a consciência dele nunca vai alcançar na taxa. Então não adianta, é o cara consciente. Nós, eu acho assim, uma consciência limitada tem que alcançar um ilimitado. É complicado. Esse é um ponto, A filha da vizinha lá, ela tinha 4 anos, ela foi no Museu da Aviação lá do Santos Dumont, rapidinho. Aí ela chegou para mim, encantada, falou: tio Luiz, o avião é muito grande. A gente olha no céu, vê aquele pontinho. Eu fiquei assim encantado, porque certas horas eu me sinto assim, quando eu penso no infinito, eu me sinto assim. Como ela se sentiu lá se deslumbrando: olha, o avião é grande, a gente olha sempre aquele enquanto criança. E a criança, até para se desencantar, ela está entusiasmada porque descobriu uma novidade. Então eu procuro estar assim, né? Eu vejo, não é isso naquilo, mas eu me sinto mais entusiasmado e descobrir uma coisa nova, mas nunca vou alcançar lá a causa última, ontológica, primária, nunca vai total. Então acho que a gente tem que caminhar entusiasmado com cada passo, mas tentar chegar lá, mas na consciência absoluta a gente não vai chegar. Aliás, eu vi hoje nessa... Entendeu? Foi naquele programa que é o que você falou, alguém falou, Encontro. Você viu que a Elva Vilma, você chegou a ver essa cena? Encontro, o programa da Fátima Bernardes? É. Porque estava levando aqueles porque era do idoso. dos idosos. Né? Entusiasmo, né? Exatamente isso. Por isso que eu puxei ele. Fala isso, entusiasmo. E eu repeti que eu digo assim, eu vou ver se ela vai dizer o que é o entusiasmo. Ela falou exatamente o que a gente sabe do entusiasmo. Entusiasmo é você ter Deus no centro. Deus no centro. Mas não é definir Deus. Né? Ter Deus no centro, mas não é ter Deus. Então isso que faz ela chegar à velhice bem, não sei o quê. Você tem entusiasmo. Isso. Você conhece realmente as pessoas que são entusiastas, né? Você conhece. E conhece os depressivos, os que não têm entusiasmo pela vida, né? Não tem... Eu não sei que horas tem, não? 8h40. 40? Tem mais nada? Vamos fechar então? Quer falar? Em relação à construção do solo sagrado. Tá. Eu tenho visto no material que existe uma grande concentração do espiritual com relação de materializar isso, no nosso sentido, né? Como você fala, paraíso na Terra, e eles querendo construir realmente o paraíso na Terra, mas com outro nome. Se fala de outras tem outras divisões acima, falando sobre, dando orientações, o senhor fala da era do dia, né, das instituições que eles chamam de prova de expiação, regeneração, que na verdade a gente vai olhando é tudo a mesma coisa, assim, pegar o sentido, né, do mundo, né, como ele está, que eles chamam de plasmar, enfim. Eu acho que, assim, tudo que eu tenho lido e visto, né, e é engraçado que eu venho aqui, falo a mesma coisa que lá, e as pessoas estão se focando no mesmo objetivo. O que às vezes eu vejo, né, que falta? É exatamente o que o senhor falou, da teoria prática, na prática da teoria. Às vezes tem muita teoria, às vezes tem muita prática, às vezes tem muito sensacionalismo, às vezes tem muita coisa que a pessoa viaja, né, como aquele contexto que eles já estão fazendo. A própria UFRJ aceitou isso, o distúrbio mental que eles estão estudando, eles estão criando um nome. Então, por exemplo, teoria, né, transmissão de energia, eles estão dando um nome tipo assim, desintoxicação energética, para não dizer que está tirando. Então estão criando um nome científico para poder estudar, né? Para não dizer que o negócio não tem um fundamento. Por que ao invés de ficar criando um nome científico e dar fundamentos, que o senhor explica que tem a razão, tem a emoção, se for pegar esse âmbito todo de várias informações, de várias coisas, você falou, não adianta ficar pegando aqui, senão daqui a pouco eu vou desviar daquilo que realmente tem que ser. E às vezes é complicado porque às vezes a pessoa não tem uma crença, então não acredita, então acha, começa de um achismo. Aí como foi assim, qual é a preocupação? Pelo que eu vejo, que eu ando estudando, isso que você falou é real. Tem que construir realmente paraíso na Terra. A gente tem que melhorar o mundo, deixa. Porque a gente está chegando numa época que as coisas vão acabar. Vão acabar a água, vão acabar a televisão, está acabando isso. Pelo que o senhor pegou desse conhecimento, todas as minhas discussões, então não posso falar. O que ele realmente vem mostrando, né, que tem que construir isso. Como é que a gente poderia criar isso sem ver, vamos dizer assim, olhando para a religião, mas olhando como um todo, todos os seres humanos, podendo ajudar assim? Que a pessoa deu um exemplo assim, eu às vezes não conseguia fazer com que a pessoa entrasse na religião pela religião, mas entrava pela música,
interessante tentar fazer uma coisa. Olha, você tocou em 3 pontos. Vamos tentar ver os 3 pontos. Primeiro, eu vou falar o do meio, que eu acho que é mais fácil, que é a questão do joreio. O negócio é o seguinte, hoje eu tive uma surpresa boa. O pessoal que ministra Reiki, né, eles fizeram o seguinte, isso que a gente falou aqui no livro, que botaram 2 pessoas conectadas e depois se afastou e botaram pessoas juntas com essa aqui que não eram conectadas, né? O que fizeram foi o seguinte, pegaram um cara do Reiki e botaram outras pessoas que não eram do Reiki. A pessoa que ia receber, toda monitorada, não sabia quem era do Reiki e não era. Tá certo? Então, o que faz? Quando foi ministrar o Reiki, não o joreio, o Reiki, realmente a interferência é muito maior de quem está ministrando. Quer dizer, identifica exatamente. Aquele teste que fizeram com o joreio, tá certo? Mas fizeram com o Reiki, achei ótimo. Quanto à questão do solo sagrado, eu fico pensando assim, né? A gente tem que olhar o solo sagrado como se fosse a nossa casa. Quando você vai receber alguém, você já reparou que ou você sai correndo atrás das roupas que estão jogadas por lá, não sei o que e tal, mas no final você vai acabar botando eles por alguns locais. Às vezes, geralmente, é a sala que você arruma mais para causar uma impressão, deixar a pessoa se sentindo bem e tal. Então, você sabe que você vai ter uns lugares que é aquele lugar que você joga, vou chamar uma bagulhada, que você joga para lá. Então, você sabe, se você comparar uma casa com o planeta Terra, é como se fosse assim, tem coisas que elas estão mais limpas, estão mais purificadas, estão mais belas, estão um monte de coisa. Aí você começa a dizer, bom, essa coisa que você está desenvolvendo, né, fazendo, isso você poderia ser um solo sagrado. Fazendo analogia para assim, entender. Então, tem lugares que não, que é o lugar de desova, você quer os cadáveres de desova lá, não é o lugar de um solo sagrado. Então, o que a gente tem que fazer, a princípio, para construir o paraíso na Terra, é você procurar desenvolver cada vez mais solos sagrados, né? Não precisa ser obrigatoriamente pensar só em religião. Você pensar, o Meshama não fala só solo sagrado, ele fala em museu de arte. Você também falou a palavra, cara. Então, você começar a construir museus de arte, solo sagrado, ou seja, coisas que emitam luz. Daqui a pouco você vê uma reunião de pessoas, diz que muita gente foi salva, às vezes, por orações. Quer dizer, não é muita gente foi salva. Guerras que estavam acontecendo, muita gente rezando, fazia um contraponto, né? Então, a gente tem que criar esses ambientes, como o Luiz falou, o cara está lá, daqui a pouco ele começa a mentalizar a pessoa que está lá acidentada lá. Então, são as armas que a gente tem para purificar, jogar a luz, esse negócio. Isso que a gente tem que fazer. Agora, a gente tem que saber que a nossa responsabilidade, a nossa, por isso que o Meshama trouxe, por exemplo, esses canais de luz, tipo Jorei, assim, porque a gente não tem tanta força para enfrentar 7 bilhões de pessoas. Está se exagerando. Então não temos isso, a gente tem que ter vários amuletos, não é? Se a gente puder dizer para a pessoa assim, olha, você vê que o cara é melhorzinho, você assim, olha, por que você não vai no museu de arte para dar uma espiada lá? Não precisa ver o solo sagrado ali, não. Se for solo sagrado também, às vezes você vê, dá um passeio lá no solo sagrado, ninguém vai te obrigar você a rezar nada, não. Você vai dar Aí o cara vai lá, se inunda de luz, entendeu? Então você tem que saber. Quando o Meshama falava assim, dizia assim, olha, caramba, vocês ficam achando que claro que eu preciso de dinheiro. Eu preciso de dinheiro para quê? Para ajudar a criar esses ambientes. Então, entendeu? A gente tem Por isso que eu sempre gostei, quando estava assim, na messiânica mais ativo, era ajudar nessa construção do paraíso. É isso que até hoje, quando eu penso, se eu ganhasse na lota, eu gostaria de ajudar a construir um pedaço desse. Entendeu? E quando eu estou fazendo o site, as coisas, ajudar a construir um pedaço desse. Ajudar a construir. O Luiz entregou para uma mulher lá, com uma história de um filho que não sei de onde, já foi do grupo, não é isso? Mas já se aposentou, então eu nem conheço a pessoa. Aí o Luiz deu o cartão, porque ele mora lá em Itacoatiara, eu acho que lá, um lugar lá para aquele lado.
Então tudo bem, dá o cartão, a pessoa vê o site. Então é uma forma de que, minha mãe viu, né? Aquelas artes naturais que a gente botei lá, coisas boas para a pessoa olhar e ver, se embebedar dessa fonte, né? Então a nossa, isso aí é um dia a gente tem que discutir isso, porque é o dia de a gente botar assim, talvez o ano que vem discutir isso, porque eu não sou eterno, né? Então tem que isso aqui saber se CCPD, se alguém quer assumir esse negócio, se é um grupo, se não quer assumir. Então é limitado ou não é limitado, a gente discutir essa questão, porque essas coisas têm que continuar existindo. Era bom que existisse, né? Porque aquilo foi fonte para muitas pessoas. E está sendo agora para muito mais, olhando pela Câmara, está sendo para muito mais. Então a gente poderá ajudar nesse processo. Entendeu? Então não sei se eu respondi, quer dizer, construir o paraíso, fazer. A gente tem muitas fontes para construir, né? E cada vez que a gente souber mais a verdade, vou falar do ensinamento chamando a verdade. Quanto mais a gente souber a verdade, mais a gente poderá não agredir os outros com a verdade. O que pode agredir é querer impor à pessoa a verdade. Não, nada disso. Você simplesmente vai se tornando um elemento de atração e as pessoas vão começar a querer conversar contigo. Se você começar a notar que as pessoas não querem conversar contigo, é que você está querendo impor coisas às pessoas. Entendeu? Não. Fala, eu sei isso, tal, solta. Se a pessoa se interessar, então a diferença de você poder dizer uma coisa ou não dizer é se a pessoa quiser saber. Essa que é a grande diferença, né? Quando que eu devo dizer, quando que eu devo dizer? Se a pessoa se interessar. Se não se interessar, você vai agredir. Você vai impor. Né? Então o que o Meixuma fala? Nossa religião tem que ser suave, a nossa fé tem que ser suave que nem a brisa. É uma fé assim, cara. É uma fé que você fica rindo, você fica trazendo alegria. Então as pessoas daqui a pouco dizem, por que esse cara é tão alegre assim? Porque fica grilado, né? Quem não fica, vai ficar contra você, sabe? Porque não gosta de alegria. Mas esse cara fica rindo, né? Tá rindo de mim, porra? Entendeu? É o grosso. É o grosso. O que é? Uma outra pessoa encontra uma outra pessoa assim, o que é isso? É, quando encontra e tem afinidade. Quando tem afinidade. Porque quando não tem, não vai ficar, não fica contente. Não fica contente com alegria. Tem muita gente que é irritado o tempo todo, cara. É uma irritação. Você acha até graça. Você dá vontade de dar um cascudo nele e sair correndo. Opa, vamos continuar.